Agora nós chegamos já nos 21 quilômetros, né, que é a meia maratona, que é uma prova já bem mais longa, né, já é mais do que o dobro dos 10 km, e eu acho que ela tem o seu ponto legal, que a intensidade diminui um pouco e ao mesmo tempo quem tem o sonho de fazer uma prova longa, chega na prova longa. Você que corre uma meia maratona já está fazendo uma prova longa, não existe uma lei que te obrigue a correr 42 quilômetros para ser um corredor, tá? Tira isso da sua cabeça. Então 21 km eu particularmente acho uma distância muito interessante de você correr. E aí a estratégia dele, pessoal, é aquecer, tá? Por mais que a prova seja longa, é legal você aquecer porque no aquecimento o seu corpo acorda, né? O seu corpo ali, de repente você não dormiu bem, o que é normal, que gera ansiedade uma prova, né? E aí você não dorme tão bem, é importante ali fazer um trotinho para dar uma aquecida. De repente não precisa fazer aquelas retinhas fortes que eu falei lá no 5 km, né? Como a prova não é tão intensa, só um trotinho de 10, 15 minutos já vai ajudar bastante. O que acontece é que tem muita prova de 21 km lotada, e aí se você fica aquecendo e a sua intenção é largar mais na frente, não tem como fazer isso, né? Porque são menos provas pelo Brasil, então lota um pouquinho mais algumas vezes, né? Porque também tem prova curta com muita gente. Então se não der para aquecer, não é o fim do mundo. Você pode usar de repente o primeiro quilômetro inteiro da prova, ou até o primeiro e o segundo como um aquecimento. Então o cara quer correr lá, né? Você no caso, a mulher também, né? Quer correr ali a 6 por mil a meia maratona e não conseguiu aquecer. Larga 6h30, 6h20, usa o primeiro e o segundo quilômetro como um aquecimento e do quilômetro 3 ou 2 você entra no ritmo que você treinou para correr a prova. Essa já é uma prova que acontece muita queda de energia, tá? O seu corpo, assim como é muito tempo correndo, né? E esse tempo vai de acordo com o seu pace. Tem pessoas que correm a meia maratona em 1h30, 1h30, como tem pessoas que correm em 2h30, né? Ou 2 horas, que muda muito. E aí, por mais que você tenha se alimentado bem na noite anterior ou tomado um bom café da manhã, o seu corpo ele tem uma queda de energia. E se essa queda ela se torna muito grande, o ritmo também cai. Então, hoje em dia tem o gel de carboidrato, que é uma opção muito boa, vai te dar um pico de energia ali, né? É barato esse gel, você pode tomar ele aí. Eu não tô nem falando como nutricionista porque eu não sou, pessoal, mas é uma coisa que todo nutricionista passa e como eu já fui também de atleta de elite, eu sei como funciona, né? A cada 30 a 40 minutos, eu acho legal a cada 30, você toma um gelzinho junto com um pouco de água, que isso ajuda você a manter melhor a sua energia ao longo dessa prova que é muito grande. Ah, mas eu não como carboidratos, eu faço low carb. Aí tem aquele salaminho, que é um pacotinho que vende em farmácia, em supermercado. Tem pessoa que usa rapadura, apesar que acho que a rapadura vai ter carboidrato, né? Você pode usar uma outra coisa que seja de absorção ali um pouco mais rápida, no sentido de não pesar o seu estômago, né? Não tem como comer um pão gigante no meio da prova. Mas esse é um ponto que é importante dentro da estratégia de prova, né? Que vai acontecer também na maratona. Cada meia horinha ali consome alguma coisa e sempre vai tomando água. Passou o posto de hidratação no quilômetro 5, não tô com sede. Toma mesmo assim, joga água, porque depois isso vai fazer falta, né? Depois lá na frente você pode ter uma desidratação grande porque não bebeu água no começo. Se atleta de elite toma desde o primeiro ponto de água, a água no caso, né? Ele já vai tomando, você também tem que tomar, né? O amador, que de repente até treina menos que o profissional, precisa dessa água. Sabendo isso, é correr tranquilo, pessoal. Normalmente essa é uma prova que muita gente corre mais para completar, apesar que muita gente também corre para fazer tempo, né? Se você quer correr ela para fazer tempo, escolha uma prova mais plana. Não dá para fazer uma marca boa em uma meia maratona aí cheia de sobe e desce. Tem meia maratona do Rio de Janeiro que é plana, meia maratona de Porto Alegre que é plana também. Assim como você tem outras meias aí, acho que é Pomerode, Santa Catarina, que é muito morro. Acho que Curitiba tem uma meia lá também, que é no Boqueirão, acho que chama, que é só morro. Aí essas provas você não consegue entrar e fazer um bom tempo por conta do percurso. Se quer fazer tempo, escolhe com antecedência um percurso plano. E aí você vai executar a prova dentro do seu pace, vai controlando e não tem muito segredo, né? É o que eu sempre falo, tem que passar ali em prova de 21 km, o 10 km você tem que estar bem. Eu tenho que passar esse 10 km bem, dentro do ritmo que eu coloquei. Como é uma prova mais longa, eu posso dar uma margem de ritmo que eu vou correr maior. Enquanto uns 5 km eu vou ter que correr ali, sei lá, entre 4 a 4,5 para chegar na minha meta ali de 4,3, 4,2 ou 4 mesmo por quilômetro,
eu tenho que ter essa variação, né? 3,58, 4,2, uma variação pequena, porque a prova é pequena e é mais fácil variar menos. Na prova longa você pode dar uma margem maior, de repente 10 segundos. Pô, vou entrar correr essa meia maratona aqui entre 6 a 6,20 por quilômetro. E você fica nessa média. Ah, eu quero entre 6 a 6,10. Então você pré-determina isso, né? Se você programou 6 a 6,20, começa no 6,20, entendeu? Porque a prova é longa, não tem que começar no 6. E aí você mantém esse padrão depois, conforme o seu corpo responder. Não tem muito segredo, pessoal. Quem vai correr para tempo, aí é uma oscilação um pouquinho menor. Quem vai só completar, eu aconselho que você determine uma margem de 10 a 20 segundos de ritmo, e aí você vai correndo dentro dessa margem, consumindo lá o seu carboidrato, ou seja o que for, e tomando água e vai tranquilo, entendeu? Vai tranquilo, a prova é longa, respeita a prova. Não adianta nada estar bem no quilômetro 8, porque às vezes seu corpo apaga ali no quilômetro 15, né? Que é um ponto mais crítico dessas provas. Mas dá para fazer tranquilo e é uma prova muito bacana. Agora chegamos na última prova, que são os 42 quilômetros, né? A prova mais longa. É o objetivo de muita gente, de muitos corredores, né? Muitos que começam já miram isso de cara, o que é um pouquinho errado, né? É legal você passar pelo processo das outras provas também. Mas cada um sabe o que faz, né, meu filho? Você que quer ir direto, faz exames aí certinho, se dedica, porque o grande segredo dessa prova tá mais no treinamento, tá? Essa não é uma prova, claro, tem que ter uma estratégia, tem que ter um ritmo que você vai correr, tem que se alimentar durante a prova, porque a duração é muito grande. Muita gente faz em mais de 4 horas, né, que é muito tempo correndo. Se você pega uma prova quente, tipo no Rio de Janeiro, até a maratona de Curitiba mesmo, né, que se não me falha a memória, pega uma época lá que é mais calor, né, ou frio mesmo. Você pode pegar uma maratona numa época de frio e você tem que tomar cuidado com o clima, né, porque o tempo de exposição é maior. Então estuda o clima que vai estar na prova que você vai correr e aí você se prepara de acordo, né? Uma maratona do Rio de Janeiro não tem como correr ela sem tomar água e jogar água na cabeça toda hora. É praticamente impossível. Assim como de repente uma maratona Porto Alegre. Lembrei aqui, viu? Porto Alegre, que normalmente em abril ou maio é muito frio mesmo. Então é comum o pessoal lá, para não passar mal, começar a prova com manguito, com blusa, uma blusa velha, e a pessoa vai soltando aquela roupa ao longo da prova. Joga fora mesmo. A organização costuma pegar. Pelo menos era assim, né? Não sei como tá hoje, se é o mesmo organizador. Mas antes o pessoal iniciava com uma roupa velha, 2 camisetas e ia jogando, porque você tem que manter o corpo mais aquecido, né? Aí é claro que depois de 6, 7 quilômetros o corpo já tá pegando fogo e aí você vai tirando. Então estuda primeiro o clima da prova, escolhe certinho a prova, o percurso também, se quer fazer tempo, como sempre falo, prova mais plana, se você quer só completar, tem até hoje em dia aquelas maratonas lá de montanha, né? Do Samurai, Desafio do Samurai lá, Serra do Rio do Rastro, né, que são provas só subindo. Você se torna um maratonista também, mas aí é outro estilo de prova, não é uma prova para fazer o mesmo tempo que você faz em uma maratona normal. É uma prova para fazer um tempo bom dentro daquele percurso. E como eu falei aqui, o segredo tá mais na preparação, né? Se você não faz um tempo de preparação de 3 meses pelo menos, que seria aí em torno de 12 semanas, é difícil você chegar condicionado. E aí se você chega sem um condicionamento legal, sem ter feito bastante longo, né? Pelo menos aí uns 4 longos no ciclo de treino acima de 30 km, você vai sofrer na prova e aí não tem muito o que fazer, não tem estratégia, entendeu? É correr no pianinho, correr de boa, para você só completar a prova. Pô, eu sei que eu não tô tão bem, que eu não consegui treinar tão bem, surgiu um imprevisto, vou entrar e vou só completar. Então eu não vou nem gastar, teoricamente, energia aquecendo. Já uso os primeiros quilômetros ali como aquecimento e vou de boa. Vou de boa, comendo alguma coisinha, jogando uma água ali e completo a prova. Agora sim, eu tenho condição de fazer uma maratona boa, né? Eu tenho condição de completar a prova bem. Programa o pace que você vai correr, né? Normalmente o tempo final é uma média só, tá? Você pega o seu tempo da meia maratona, joga mais 10 segundos e programa para maratona. Vou dar um exemplo aqui. Minha melhor meia maratona da vida é em 2 horas cravado e eu quero correr uma maratona boa. Se eu treinar bem, se eu tiver um bom treinamento para maratona, se eu realmente me dedicar, eu vou jogar
o dobro do tempo, né? Então, se a minha melhor meia é 2 horas, daria 4 horas a maratona mantendo o melhor tempo, o que é difícil. Como dobrou a distância, você não vai manter o mesmo ritmo, vai cair. Então, normalmente você joga uns 10 minutos acima. Então, vamos lá. Se a minha melhor meia maratona é para 2 horas, eu vou completar a maratona em torno de 4 horas e 10. Isso um cara bem condicionado. Ou em torno ali de 4 horas e 15, até 4 horas e 20 não seria ruim. O que é comum é muito cara que tem 2 horas na meia maratona, corre a maratona ali em 5 horas. Ou seja, faltou volume, faltou treinamento, né? E aí não tem estratégia de prova que funcione. Mas eu diria isso, pô, para você programar o ritmo da maratona, joga aí uns 10 a 15 minutos acima, e aí você tem o pace. Se eu corri a meia no pace de 5 e 10, vamos supor que eu vou correr a maratona para 5 e 20. Ah, se eu fiz a meia maratona 5 e 30, eu vou jogar a maratona a 5 e 40, 5 e 42. Você tem que ter uma folguinha de acordo com a distância, e aí você vai embora nesse ritmo, tá? Basicamente é isso, a estratégia de prova para você correr um bom 42 km, mas não esquece de treinar porque é perigoso. É uma prova que exige demais do coração, então não faz loucura. Seria isso aí.